Boa noite, galera. Eu estive ausente do canal esses últimos dias, e deixei um estagiário fazendo os vídeos, porém percebi que houve algumas histórias com contextos estranhos. Peço desculpas. Daqui para frente eu voltarei a fazer os vídeos diários e podem ficar tranquilos que serão mais íntegros e gostosos de ouvir o quanto possível. A última história do último vídeo foi traduzida no ChatGPT, e segundo a pessoa que fez o vídeo, o ChatGPT cria elementos de coesão na história, e por esse motivo a mesma ficou com uma diferença absurda do original e perdeu todo o nexo. Eu fiz a correção manual da história original e vou postar no final desse vídeo para vocês entenderem o final da história. As histórias da gringa têm uma ortografia um pouco diferente da nossa, por esse motivo peço desculpas caso tenha algum erro na tradução. Fiz o possível para deixar o mais coeso e coerente possível. Para quem ficou curioso com o evento do casamento da Karen, veja agora o que aconteceu. O colapso do Halloween de Karen, como acidentalmente quebrei o casamento dela por causa de doces. Ok, então eu sou um cruzador frequente deste subreddit, mas eu nunca pensei que eu realmente teria a minha própria história para contar sobre ele. Ainda não estou completamente convencido de que não foi um sonho febril. Se não fosse por um vizinho passando para me perguntar o que diabos aconteceu ontem à noite, eu provavelmente teria descartado isso como um sonho febril. Mas chega de prefácio. Vamos nessa! Então, eu esperava que graças à Covid isso não fosse um problema, mas as crianças do meu bairro continuam vindo à minha porta no Halloween para doces. Todos os anos digo que não vou dar doces e que vou para outro sítio. Cheguei a colocar cartazes dizendo para eles se afastarem, e me deixarem em paz todo o mês de outubro. Mas os pequenos bastardos parecem encarar isso como um desafio. Eles tocam repetidamente a campainha, até eu sair, ou ficar entediado, uma vez que eles ficaram 5 minutos inteiros perturbando, e continuam voltando para minha porta mesmo depois que eu lhes digo não, esperando que eu mude de ideia. Eu nunca faço. Este ano, um pirralho particularmente persistente do cul-de-sac ao lado, que fez de sua missão, me desgastar para comer doces todos os anos. Ele toca a campainha e eu lhe digo muito bem, ou tão bem quanto você pode dizer a alguém que repetidamente, que parece que é louco e ignora o grande sinal vermelho, dizendo vaza, aqui não tem doces, eu não tenho nenhum doce. Ela me olha com o que provavelmente achava que eram adoráveis olhos de cachorrinho, e me pergunta se eu me importaria de verificar. Eu digo a ela que não há absolutamente nenhum doce na minha casa nem nunca haverá, e isso era mentira, mas ela não sabia disso. Aí o monstrinho mete na cabeça dela que eu estou mentindo e fica me perguntando se eu tenho certeza. Eu digo a ela que sou diabético, não sou, mas ela aparentemente não sabe o que isso significa. Faço uma pesquisa no Google do meu celular e mostro a ela, em seguida ela me acusa de ser mentiroso. Eu sou, mas não é esse o ponto. Suponho que eu poderia ter acabado de lhe dar um bar Hershey, mas eu realmente não queria que ela espalhasse a notícia triunfante para todos os outros monstrinhos, de como ela finalmente conseguiu que a malvada senhora sucumbisse à sua vontade, sob o risco de qualquer um deles seguir seu exemplo. Então eu só digo a ela que eu não tenho que dar doces para ninguém, que vai ser tão rude a ponto de negar minha condição médica muito grave e fecho a porta. Cerca de 1 hora depois, estou odiando assistir ao filme de Drácula de Francis Ford Coppola, é um naufrágio de trem, mas eu não posso deixar de assisti-lo, quando eu recebo outro toque na campainha. Desço e encontro a pequena abominação espreitando por trás das pernas de um de olhar muito irritado. A bolsa seguinte cai. Como posso te ajudar, senhora? E minha filha diz que você repetidamente se recusou a dar doces a ela. E sinto muito, não tenho nenhuma. E essa atitude insensível em relação às festividades é inaceitável. Seu Halloween, você deveria ter se preparado para ele. Eu não achava que nenhuma criança seria enganada ou maltratada este ano, graças a um certo vírus. E depois de tudo o que eles passaram, nós, como comunidade, devemos a eles compensar toda a diversão que perderam este ano. Olha, eu chego de onde você vem, mas são 10 horas. Eu não vou me levantar e ir pegar um saco de rolos Tootsie nesta hora ímpia apenas para que seu filho possa ter a experiência completa de Halloween. É aqui que a mamãe querida se encarrega de me dar uma palestra sobre a importância de participar da comunidade. Eu disse a ela que talvez se ela não fosse uma Karen tão legítima, seu marido estaria mais ansioso para participar do quarto com ela do que comigo. É aqui que eu posso ter sido uma espécie de buraco. O que eu disse não passou de um comentário caloroso, mas a mulher foi absolutamente balística ao ouvi-lo. Ela surtou e começou a gritar se o marido estava dormindo comigo ou não. Aparentemente,
O cara realmente fez uma espécie de viagem de negócios recentemente, e minha pequena piada desencadeou todas as bandeiras vermelhas em sua cabeça. Ela começa a exigir saber se seu marido estava em minha casa, tentando puxar seu pescoço em torno de mim para ver dentro, e gritando para ele sair. Nessa época eu não era casada e não tinha meu filho. Neste momento, estou cansada, estou à beira de como alimentar de todas as guloseimas de supermercado que tenho comido, e estou 100% acabada com tudo isso. Então eu digo a ela para voltar com um mandado e fecho a porta para ela, apesar de suas tentativas de entrar. Ainda posso ouvi-la derreter ao subir as escadas, agora em desarmonia com a filha exigindo saber o que está acontecendo. Olho pela janela do meu quarto para vê-la furiosamente socando um número em seu telefone e discando quem eu acho que era seu marido. O pobre homem ficou com um puxão de orelha. Eu não peguei tudo o que ela disse, mas em determinado momento, ela mencionou algo sobre como ele não tem negócios em trair, quando ela poderia ter aproveitado sua ausência com seu cunhado depois dele ter ido até ela em sua festa de aniversário, mas ela poupou seus sentimentos por não fazer nada a respeito. Ela está sendo tão barulhenta que chama a atenção de outros truques ou de tratar famílias do bairro. Qualquer pessoa infeliz o suficiente para perguntar o que está acontecendo é tratada com uma pitada em primeira mão de seus problemas conjugais. Um vizinho chega a sair de casa e pede que ela leve para algum lugar onde ela não esteja atrapalhando o ambiente. Isso a leva a voltar sua ira contra ele e grita para que ele se importe com sua própria cera de abelha. O pobre mal sai impune da vida. Era como assistir a um episódio de Maury se desenrolando, se Maury Puvis fosse um homem asiático idoso. Nesse momento, fiquei com muito medo de que ela tentasse invadir minha casa, procurando provas de que ela estava lá. Pensei em sair e admitir para ela que estava puxando sua corrente. Mas a bola já estava em movimento e eu duvidava se minha confissão salvaria seu casamento neste momento. Felizmente, depois que ela terminou a ligação, ela saiu com seu agora histérico duende da virilha em lágrimas. Eu me senti um pouco mal por transformar o que deveria ter sido uma noite divertida para a criança em uma experiência tão traumática, mas talvez agora ela saiba não bater na minha porta no próximo ano. TLDR, Kid tenta fazer com que sua mãe me intimide a dar doces a ela. Ganha um assento em primeira mão por testemunhar o colapso do casamento de seus pais. Edit, obrigado por todos os prêmios. Eu nunca consegui tantos antes. A todas as pessoas que me dizem que sou uma bruxa amarga e odiosa. Se não querer desperdiçar dinheiro contribuindo para os vícios de junk food de estranhos me faz então eu acho que sou. Eu posso viver com isso. Minha mãe está arruinando a experiência de ser pai e como lidar com uma avó tóxica. Tive algumas queixas sobre este sub desde que minha mãe está agindo mal, mas ela parece estar piorando em vez de melhorar. Tudo começou em agosto passado, quando eu e minha namorada descobrimos que estávamos tendo um bebê. Mamãe estava animada, mas com o passar dos meses ela estava constantemente lançando ideias de nomes para mim. Qualquer coisa que eu não gostasse, ela argumentaria e questionaria o porquê. Então, quando encontramos um nome de que gostamos e ela não, isso gerou problemas. Nosso filho veio 6 semanas no início de março. Minha namorada e nosso filho estavam quase no leito de morte devido a complicações. Minha mãe se sentiu tão no direito que achou apropriado começar a brigar comigo por dizer que ela não tinha permissão para ir ao hospital devido a restrições. E ela estava furiosa porque minha sogra estava lá e ela não podia estar. Ela passou semanas tentando causar uma discussão com minha namorada. Continuei acusando minha namorada de brigar com ela quando ela não estava. Começou a acusar minha sogra de ser uma ladra por causa de algumas roupas de bebê que ela comprou para nosso bebê porque eram de uma loja cara. Tive uma grande discussão com ela 1 ou 2 meses atrás, onde eu disse a ela que queria que ela fosse ao médico e buscasse ajuda, porque acho que ela está na menopausa, deprimida ou até mesmo começando com demência. Ela tem se comportado absolutamente iludida. Ela se desculpou comigo e com minha namorada e até comprou um buquê de flores para ela. Minha mãe nunca pede desculpas, então eu realmente pensei que ela quis dizer isso. Mas nas últimas semanas ela começou de novo. Foi engraçado comigo há uma semana porque minha namorada foi demitida de seu trabalho e ela aceitou. Ela odeia seu trabalho e deseja isso há anos. Estamos em um bom lugar financeiramente no momento. Mas achamos que mamãe está furiosa porque quer que minha namorada volte a trabalhar depois da licença maternidade para que ela possa ter nosso filho o tempo todo. Por mais que queiramos que ele tenha um bom relacionamento com a avó, não queremos isso o tempo todo. Ela estava furiosa no fim de semana passado porque minha namorada o carregava em uma transportadora e não deixou minha mãe receber um carinho imediatamente.
E então ele estava mal algumas noites atrás e conseguimos levá-lo a uma consulta médica fora de horas logo após a meia-noite. Estávamos exaustos e então levamos ele para a consulta, ele foi liberado, voltamos para casa, tomamos um banho e fomos direto para a cama. Mamãe veio nos visitar ontem à noite, onde contamos a ela. Ela então decidiu ir para casa, me mandar uma mensagem e começar uma discussão que não havíamos contado a ela antes. Eu gostaria que ela simplesmente nos deixasse para sermos pais. Pare de levar tudo para o lado pessoal e descontar em nós. Estamos exaustos de tudo isso, enfim é isso se vocês puderem nos dê algum conselho. Mamãe me fez parecer louca para a terapeuta do manicômio, e minha história de abuso e negligência. Eu estou honestamente na minha gota d'água. Então eu tive alta mais cedo do hospital psiquiátrico que eu estava hoje. Para eu ter alta eu tive que tentar terapia familiar com a minha mãe. Estou bravo com ela. Então ela foi rebaixada para mãe e não mãe. Fui o primeiro a falar com a terapeuta e ela ouviu como eu me sentia em relação a tudo. Eu disse como minha mãe é muito emocional, e em qualquer situação, não importa o quão pequena ou grande ela é sempre a vítima. Eu já disse a ela no passado, que mentalmente não posso levá-la a fazer isso. E tudo que recebo é, e sinto muito por ser a pior mãe de todos os tempos, ou uma história sobre como sua infância foi ruim. Eu entendo que sua infância foi ruim e ela está medindo quão boa mãe ela é, com base em como seus pais a trataram, mas isso não desculpa nada, só porque ela não me bateu tantas vezes quanto seus pais fizeram com ela, que está tudo bem. A terapeuta perguntou se eu seria capaz de dizer isso a ela e eu estava confiante de que poderia, até que ela aparecesse. Fomos para o quarto da família, e eu nem cheguei a dar 10 passos para dentro antes que ela me abraçasse e me dissesse que tinha mais notícias. Ela fez isso da última vez também, parece um padrão, mas eu perguntei o que tinha de errado, e ela disse que eles deixaram meu cachorro, meu cachorrinho, eu criei com tanto amor, fugir enquanto eu estava fora. Isso me deixou muito emocionada e fiquei muda. Eu não conseguia falar e estava muito triste para chorar, mas sentia que só queria cair e chorar. Tudo o que eu podia fazer era respirar lentamente, e apertar o tecido. Eu me desliguei completamente e a única maneira de falar sobre isso era escrever o que eu queria dizer. Eu disse tudo o que contei à terapeuta para minha mãe através de páginas, e ela agiu completamente diferente. Geralmente eu recebia um vitimismo dizendo que ela era uma mãe ruim etc, mas não desta vez. Na frente da terapeuta ela apenas disse, e eu vou te ajudar, você só tem que falar que vai ficar tudo bem. Ela estava fazendo um ato para parecer uma mãe carinhosa. Isso me irritou ainda mais, eu queria apenas tirar a máscara e mostrar a verdadeira face dela, mas eu não posso. É tão irritante. A terapeuta só achou que eu estava louco e mentindo sobre minha mãe, mas ainda assim me liberou para ir para casa. A questão é que eu não sou louca, eu não sou, eu sei que eu não sou. Ontem o namorado da minha mãe me visitou no hospital psiquiátrico e nós conversamos e eu me abri sobre todo o abuso e negligência e tudo que minha mãe e meu pai me fizeram passar, especialmente minha mãe e ela viu tudo o que eu falei. Quero dizer, obviamente, como ela não estava na minha vida até este ano, mas, ainda assim, ele vê os sinais. Ele concorda comigo e entende o que quero dizer que minha mãe está fazendo o mesmo com ele. Dizer como ele é o pior namorado de todos, e que ela vai se machucar com ele, se a gente não pedir desculpas e a não gente fossemos perfeitos. Eu disse a ele que estou espantada que ela tenha ficado tanto tempo. Quer dizer, a mulher se cerca de pessoas que vão machucá-la de propósito e quando o namorado passou nos meus testes para provar que é uma boa pessoa, tipo eu estava apostando que ela iria correr, honestamente. Mas ele ainda está aqui e vê tudo o que eu vejo há 16 anos. Chorei e abracei ele pois era a primeira pessoa que me entendia. O namorado é 12 anos mais velho que eu. Eu acho o relacionamento meio estranho sim, mas ambos são adultos, ainda assim, ele é a primeira pessoa que realmente vê o que eu vejo e ouve, e não tenta me convencer de que sou louca ou que sou apenas uma adolescente que está agindo com direito. Agora não estou falando com minha mãe e fiquei chorando o dia todo, só estou planejando abandonar a escola e trabalhar para conseguir meu apartamento. Eu realmente não consigo lidar com a vida ao redor da minha mãe por mais 2 anos. Ela tem tentado me isolar e mentalmente eu acabei com tudo isso. Obviamente, ainda estarei no estado e na cidade por meus irmãos, mas estarei longe o suficiente da minha mãe para me sentir segura pela primeira vez na vida. Minha irmã deixa meus sobrinhos me intimidarem e rir enquanto eles fazem isso. O dono do texto é analfabeto, tive que refazer o texto quase todo para ficar coeso. Me desculpem se tiver algum erro ainda. Link do texto original na descrição. Ok, agora deixe-me contar uma história para vocês.
Eu tinha cerca de 15 anos na época, e a única razão pela qual isso não continuou, é porque eu finalmente cresci uma coluna e lutei. Minha irmã tem 2 filhos queridos que, na época tinham 4 e 7 anos, eles me intimidavam constantemente. Sempre que eu estava na escola, ela deixava eles entrarem no meu quarto e brincarem com as minhas coisas, mas agora eu sou um grande jogador, então minhas coisas são o sonho de qualquer menino. Enquanto estava na escola, várias coisas aconteceram. Eles roubaram minha cópia de Resident Evil 3, que minha irmã ainda se recusa a substituir. Excluíram todos os meus arquivos de Mass Effect, Call of Duty Final Fantasy, do meu Xbox 360, tinha facilmente mais de 300 horas de jogo. Salvou outra coisa por cima do meu arquivo de Pokémon. Quebrou minha guitarra e bateria de Guitar Hero. Quando eu cheguei em casa e descobri o que eles fizeram, eu gritei para eles saírem do meu quarto, mas minha irmã não gostou disso. Minha irmã passou uma hora gritando comigo por ser maldosa com seus preciosos bebês, um dos quais tem autismo. Então você não consegue falar com ele assim. Acabei caindo no choro e me tranquei no banheiro até minha mãe chegar em casa, momento em que minha irmã gritou com minha mãe por não me controlar melhor. Eu tenho problemas por não conseguir manter minhas coisas longe de todos. Obviamente, eu era muito estúpido para pensar em manter em um lugar seguro, como o meu quarto. Por exemplo, eventualmente, fiquei tão paranoica que parei de ir à escola para cuidar das minhas coisas. O que, claro, deu mais munição à minha irmã. E se tinha uma coisa que ela amava, era me esculhambar na frente das pessoas, principalmente dos próprios filhos. Então, o que meus sobrinhos fizeram? Aprenderam com a mãe. A partir daí, minha vida foi um inferno. Meus sobrinhos descobriram que podiam fazer qualquer coisa ao meu redor, e falar comigo do jeito que quisessem, e não teriam problemas. Meu sobrinho mais novo, 4 anos, me chamou de a pura gorda estúpida e preguiçosa e ameaçou me esfaquear enquanto dormia, e depois chorou para sua mãe porque eu o expulsei por perseguir e tentar bater no meu gato. Meu sobrinho mais velho exigiu que eu lhe pedisse comida ou o deixasse jogar no meu Xbox, o que é claro que eu disse não, e ele iria obviamente chorar para sua mãe. Toda vez que eu tentava me defender, minha irmã me derrubava, e ela realmente foi me bater quando eu dei um tapa na mão do meu sobrinho. Ele estava tentando tirar o controle da minha mão, porque a mamãe disse para eu me deixar jogar. Agora, eu não cedi e deixei que eles fizessem o que quisessem com as minhas coisas, mas eu não podia me defender das agressões verbais. Isso me levou a ter grandes problemas de autoconfiança e ansiedade que ainda estão me afetando hoje, porque eu era uma adolescente sofrendo bullying de 2 crianças com menos de 10 anos, e eu não podia fazer nada sobre isso. Eu sou a mais nova de 6 filhos, então meus pais tinham uma regra para o Natal: receberíamos presentes até completarmos 18 anos, e então cada um receberia $50 a partir de então. Por algum motivo, minha irmã acreditava que, por eu ser uma porca preguiçosa e não fazer nada além de ficar no meu quarto guardando minhas coisas de seus pequenos gremlins, eu não merecia meu presente, mesmo tendo acabado de completar 16 anos, e ela havia decidido que eu deveria deixar seus filhos jogarem no meu novo PS4 sempre que quisessem. E isso estava acontecendo. Então eu acumulei essa porcaria como se fosse comida de prisão. Eu mantive minha porta fechada 24/7, eu não deixei meus sobrinhos ou minha irmã ficar em qualquer lugar perto do meu quarto. Eu irritava muito minha família. E isso ajudou a formar a opinião da minha irmã sobre mim. Chegou ao ponto em que eu tive que aceitar o abuso verbal apenas para proteger minhas coisas dos dedinhos malvados de seus filhos. Eventualmente, minha irmã se cansou das lamúrias de seu filho e comprou seu próprio PS4, e então ela lamentou sobre o quão caro era, e como seus filhos ficam com raiva sempre que ela os fazia descer e sair. Em sua defesa, eles provavelmente virariam poeira quando expostos à luz solar direta. E então ela ficou noiva. E seu noivo não mora perto de nós. Então agora eu não a vejo ou suas feras há tempos, e meu PlayStation, e meus gatos, estão sãos e salvos. Na última vez que eu vi, seu caçula teve problemas em seu primeiro dia de aula por carregar tesouras para o parquinho porque, em suas próprias palavras, a aluna não o deixava desenhar. O psicopata iria esfaquear uma garotinha por não deixá-lo usar seus lápis de cor. Santa porcaria, esse post é uma bagunça. Como você provavelmente pode dizer, eu sou péssimo em contar histórias, então sinto muito se você ficar confuso com meu amontoado de palavras. Em suma, sofri bullying dos meus sobrinhos e não tive permissão para me defender por causa da minha irmã, o que me fez ter grandes problemas agora. Obrigada, minha querida irmã mais velha,
E sinto muito que você me culpe porque você teve que cuidar de seus próprios irmãos enquanto nossa mãe estava no hospital comigo quando eu tinha 5 anos. É isso, galera. Texto complicadíssimo. Segue na descrição o texto original para quem quiser conferir, um verdadeiro hieróglifo. Se inscreva aí, meu povo. Deixa aquele like que nos fortalece. Compartilha. Dá muito trabalho isso aqui. Não é só copiar e colar e o vídeo está pronto. Seu like e sua inscrição é o que nos incentiva a continuar esse trabalho. Então se inscreva para mais histórias. Valeu e até a próxima.